E aí pessoal, beleza? Bem-vindo ao canal Resumo dos Filmes. Hoje vamos recapitular o filme Cavaleiros do Zodíaco Saint Seiya, o começo. Quando os deuses governavam a terra e subjugavam os mortais, Atena, a deusa da sabedoria, decidiu protegê-los, ao lado de seus bravos cavaleiros, usando seus cosmos, o poder das estrelas, para derrotar os seus inimigos. Com o tempo, os deuses se retiraram, tornando-se mito. Porém, 18 anos depois, Atena reencarnou numa garota indefesa e um cavaleiro de ouro deu a vida para protegê-la. Nos dias atuais, Seiya é um garoto de rua que vive com a memória de sua irmã desaparecida. Mas logo suas lembranças são interrompidas por Cassius, informando que é a sua vez de lutar. E enquanto ele se dirige ao ringue, Cassius o adverte para ele parar de dançar e lutar de verdade. Seu oponente é Jack, a besta. E na luta não há regras, vale tudo, até que alguém desmaie ou desista. Mas quem desistir será desclassificado. Jack começa derrubando o árbitro para evitar distrações e concentração em Seiya. Mas tudo que Seiya faz é desviar dos seus socos, e isso irrita Cassius. Fica mais furioso quando Seiya tira o charuto de sua boca com o pé. E a multidão vai à loucura e Cassius decide entrar para a luta. Logo ele tira Jack da jogada com um chute que tira ele fora do ringue. E Cassius já vem com toda a sua fúria para cima de Seiya e lhe dá logo uma surra. Cassius lhe dá um soco de misericórdia e acha que venceu a luta. A hora que Cassius vai atacar Seiya, ele tem uma memória afetiva sobre a sua irmã e o seu cosmo é elevado. Quando Cassius joga Seiya no chão, a explosão do seu cosmo joga Cassius para longe. Cassius se levanta meio atordoado, mas é coroado campeão. Seiya também se levanta e lhe dá um chute forte, mas sem entender decide fugir dali. Então quando Seiya está se preparando para deixar o vestiário, um homem o aborda e diz que alguém quer falar com ele. E diz que sabe sobre o seu passado e que procura sua irmã. E enquanto Cassius faz uma ligação e diz que encontrou um garoto cosmo, Seiya é direcionado a um lugar solitário e escuro, aonde Alma Kido aparece e avisa que a briga irritou muita gente e que logo Wanda, sua ex-mulher que recruta guerreiros com habilidades especiais, chegarão. Seiya deve escolher se foge dali com ele ou fica para enfrentar os guerreiros de Wanda. Seiya então decide ir com Alma Kido, enquanto um cavaleiro tenta ganhar tempo, mas não pode fazer nada contra os guerreiros de Wanda Gurad. Então Alma Kido e Seiya são perseguidos pelos Cavaleiros Negros, mas eles conseguem chegar até Mylock, que está esperando por eles, e por isso conseguem chegar até o carro. E mesmo pensando que estavam seguros, eles são perseguidos pelo ar, e vários mísseis são lançados com a intenção de matá-los. E o objetivo é capturar Seiya, que mostrou o poder do cosmo durante a luta. E ao se aproximarem de um túnel, são atingidos por um míssil, mas felizmente conseguiram chegar com segurança. Seiya então quer saber o que está acontecendo, mas Kido manda Mylock nocauteá-lo. Acontece que quando Seiya era criança, sua irmã Seiko o escondeu em um armário e pediu para ele não sair de lá de jeito nenhum. Então ocorre uma explosão e vários homens armados entram no quarto para capturar a irmã de Seiya. E Wanda Gurad agradece por ela ter usado o seu cosmo e a leva embora, deixando Seiya ali sozinho. Quando acorda, Seiya está em um avião com Mylock e Alma Kido. Seiya está muito confuso com tudo aquilo e exige uma explicação de Alma Kido. Alma Kido se apresenta e diz que já foi um empresário de sucesso e mostra vários objetos históricos. Ele menciona que Atena voltou em um corpo de uma humana e que o dever de Seiya é ser um dos seus cavaleiros. Então Seiya diz que não acredita em Alma Kido, e quando Seiya se prepara para ir embora, Alma Kido menciona sua irmã e isso gera interesse em Seiya. E ele explica que Wanda Gurad detectou um cosmo onde Seiya e a sua irmã moravam. Então Seika decidiu se entregar no lugar de Seiya para que ele não fosse capturado. Então somos apresentados a Saori, a reencarnação da deusa Atena. Ela entrega para ele uma caixinha que contém a chave da armadura de Pegasus. E sem ela, Seiya não conseguirá derrotar o exército de Gurad. Seiya não consegue acreditar em tudo aquilo, mas Alma Kido o convida para almoçar.
para que eles possam continuar a conversa. Na manhã seguinte, Ikki de Fênix e Gurad chegam ao ringue de Cassius e repreendem Cassius por perder Seiya. Saori, Kido e Seiya estão almoçando e Saori fica impressionada como Seiya entope a boca de comida. Então ele diz a ela que quando se mora na rua, tudo o que você faz é comer o máximo que pode, porque você não sabe quando vai comer de novo. Então Mylock entra chamando por Alma Kido, que deixa Saori e Seiya sozinhos. Então Seiya pergunta como é ser uma deusa. E então Saori diz que ainda não é uma deusa, mas é uma questão de tempo. E é como se estivesse na presença de uma deusa chateada. E de repente Saori começa a perder o controle. De repente tudo se escurece ao seu redor e o poder do cosmo emerge de Saori. E então Alma Kido volta e fala para Seiya não chegar perto de Saori, pois ela pode matá-lo. Seiya pergunta o que aconteceu e Alma Kido explica que o cosmo de uma deusa é muito forte para o corpo de um mortal. E que os sensores da casa detectam a explosão cósmica, isolando o prédio, protegendo Saori de Vanda Gurati. E Cassius enfrenta um cavaleiro negro de Gurati. E embora a armadura do cavaleiro permita que ele tenha mais força e habilidade, a determinação de Cassius o impede de desistir. Então Gurad reconhece que Cassius é muito forte, mas não é o suficiente para derrotar Seiya, a menos que eles usem um protótipo. Então vemos Saori e Seiya conversando sozinhos. Saori conta que quando era bebê, eles tentaram matá-la, mas um cavaleiro com armadura dourada deu a vida para protegê-la. Então Alma Kido e Gurad a encontrou, mas Gurad só queria saber da armadura e em sua tecnologia para criar armas, enquanto Alma Kido a criava como um pai. Então Seiya fala de sua irmã, como era forte e gentil e decidiu protegê-lo. Então eles conversam sobre as visões que eles têm e que o cavaleiro com armadura de prata Marin deve treiná-lo, para que Seiya possa aprender a usar seu cosmo. À noite, Gurad e Ikki conversam por que Cassius foi escolhido para testar o novo protótipo. E Gurad responde que é porque ele não conseguiu capturar Seiya na perseguição, mas Ikki sugere que consegue descobrir aonde Alma Kido está com a ajuda de um prisioneiro. Pela manhã, Seiya e Mylock partem para o encontro do Cavaleiro de Prata. Antes de sair, Saori dá para Seiya um pouco de comida e eles têm ali uma tensão romântica. E Mylock diz a ele que deusas não têm namorado. E Alma Kido também fica surpresa e pergunta a ela por que ela deu comida a ele. E ela diz que talvez ele gostasse de uma última refeição antes de provavelmente Marin matar ele. Quando eles chegam, Seiya pergunta a Mylock onde ele deve ir. E Mylock aponta para uma montanha. E Seiya então começa a escalar a montanha em meio a uma terrível tempestade. E quando ele está prestes a chegar ao topo, ele encontra com Marin. Seiya então se apresenta como o Cavaleiro de Pega Azul. E ela diz a ele que ele deve ser corajoso e humilde para proteger Athena com a sua própria vida. Mas ele está ali não para proteger Athena, e sim para encontrar a sua irmã. Aí está um dilema. Marin então se recusa a treiná-lo, mas como Seiya pede uma chance, ela propõe que ele quebra uma pedra com um golpe só. E como já é esperado, ele falha. Marin então explica que tudo ao seu redor é feito do mesmo átomo e que um cavaleiro é capaz de explodir o seu cosmo e destruir qualquer objeto. Marin pede para que ele se concentre e sinta o cosmo dentro dele, mas as memórias da sua irmã nublam a sua mente e impede que ele quebre a pedra. Mas o Cavaleiro de Prata decide treiná-lo mesmo assim. Enquanto isso, Cassius já é transformado em um ciborgue. A luta contra os soldados é bem fácil, mas ele não pode fazer nada contra Gurad. E Ikki de Fênix diz que não conseguiu fazer o seu prisioneiro falar nada. E enquanto Seiya começa seu treinamento, mas as suas dancinhas não conseguem fazer nada contra o Cavaleiro de Prata, que some e reaparece a todo momento, e consegue derrotá-lo facilmente com o poder do cosmo. E Marin explica que seu cosmo é a sua arma e que ele deve deixar sair como uma estrela cadente, e que Seiya tem que aprender se quer sobreviver à batalha que está por vir. E Saori tem uma visão da destruição do mundo pelo seu cosmo, mas Alma Kido chega e acalma ela. E Saori diz que viu cidades e pessoas queimando. E Seiya em seu treinamento não consegue melhorar, pois as lembranças da sua irmã ainda o atormentam. E Marin diz para ele que mesmo que há dor em seu passado, ele deve enfrentá-lo e não confundir a obsessão com o dever. Já no outro dia em seu treinamento, dá para ver que Seiya está melhorando progressivamente. Os reflexos de Seiya estão tão aprimorados que um dia ele consegue acertar o Cavaleiro de Prata.
e consegue também quebrar aquela pedra. Enquanto Ikki chega até o seu prisioneiro, tentando descobrir o seu maior medo, a fim de quebrá-lo, tocando a sua testa e mostrando visões aterrorizantes. Naquela manhã, Seiya consegue destruir uma pedra do tamanho dele com o seu cosmo, e a chave em seu pescoço se transforma em uma caixa e depois na armadura de Pegasus. Seiya tem uma forte dor de cabeça e tem visões do sequestro da sua irmã e vê que Alma Kid estava junto com Wanda naquele dia. Seiya então decide que é hora de deixar aquela ilha. Ele fica muito bravo, mas Mylock e Saori o impedem. Ele exige resposta e então Saori decide levá-lo dali, ignorando a regra de que Saori não pode sair. Saori conta a Seiya o que aconteceu com a sua irmã, que Alma Kid fez isso por Seika. Saori explica que quando era criança sua mãe a segurava em seus braços e que ela destruiu os braços de sua mãe com o seu cosmos, e que Alma Kid usou o poder da armadura dourada para curá-la, mas desde então Wanda Gurati precisa de cosmo para sobreviver. Então Wanda precisa de criança que tenha cosmo, mas quando ela percebeu que Seika não tinha cosmo, ela a liberou. E então Mylock informa a Alma Kid que eles devem ir embora, que Gurati está chegando. Saori pede a Seiya para detê-la se ela perder o controle, pois Gurati acredita que Athena destruirá o mundo. Então as naves de Gurati chegam e Siena e Seiya têm que fugir, mas ela não quer deixar o seu pai para trás, e Seiya a acompanha. Com uma explosão, os cavaleiros de Gurati entram facilmente na mansão, derrotando todos os seguranças de Alma Kid. E Mylock precisa chegar ao avião, mas alguns cavaleiros negros o impedem. E enquanto Gurati e Alma Kid discutem o passado, Saori e Seiya chegam de moto. E Alma Kid tenta parar Cassius, mas é derrotado facilmente. E em uma intensa luta do lado de fora contra os soldados de Gurati, Cassius aparece e Seiya tenta usar a armadura de Pegasus. Mas estranhamente ela não funciona, sendo impossível derrotar Cassius. Mylock também tem uma dura batalha do lado de dentro, mas ele consegue derrotar todos os soldados. Seiya então consegue jogar um dos seus meteoros nos soldados, mas não os derruba. E Mylock consegue chegar no avião e partir logo dali. E Alma Kid para parar Gurati joga um explosivo, mas ele falha. Seiya é derrotado, Saori é capturado e Alma Kid morre. Já no covil de Gurati, Siena lamenta a morte de seu pai, e Gurati lamenta ter que matar a sua própria filha para salvar o mundo. Gurati manda Ikki começar o processo. Então quando Seiya recupera a consciência e vê que Saori não está mais ali e que ele não pode protegê-lo, ele cai de joelhos. Então logo ele tem uma visão de Marin, da sua irmã e de Saori. Com isso é para ele refletir o que ele quer. Seiya se vê como uma criança promissora, pronta para salvar a sua irmã. Seiya e Mylock decidem resgatar Saori, mas quando eles estão chegando perto, eles são detectados pelos radares, que começam a atirar neles. Seiya então é forçado a pular, mas antes ele ativa a armadura de Pegasus, fazendo com que ele aterrize sem nenhum dano, e também derrotando os Cavaleiros Negros facilmente. E Cassius também aparece, mas Seiya derrota ele com apenas um chute. E tem uma cena aqui que lembra muito bem o anime, quando um cavaleiro passava pelo outro derrotando. E o processo para sugar o cosmo de Saori e matá-la está quase acabando. Mas Gurati se arrepende e manda Ikki parar com o processo. E Ikki se recusa a obedecer às ordens de Gurati. Gurati então manda os seus soldados pararem Ikki. E Ikki se revela o Cavaleiro de Fênix, que derrota com facilidade os Cavaleiros de Gurati. E Gurati tenta impedi-lo, mas ela não é páreo para o Cavaleiro de Fênix. Então quando o Fênix está quase acabando com Gurati, Seiya entra e começa uma intensa batalha. Então na batalha, os golpes dos dois cavaleiros são tão fortes que quebram os cristais das janelas e os prédios vêm à ruína. Naquele momento, a Ave Fênix e o meteoro de Pegasus há um choque tão grande que há uma explosão enorme. Enquanto isso, Gurati tenta em sua última força parar o processo de eliminação de Saori. E naquele momento, Athena emerge do corpo de Saori. E então o Cavaleiro de Fênix tenta derrotar Saori, mas ele é jogado para longe. Então Saori consegue se comunicar com Seiya, lembrando ele da promessa que ele fez de detê-la a todo custo. Seiya, com muita dificuldade, consegue chegar perto de Saori e consegue fazer com que ela veja que nenhum destino está escrito.
nem mesmo o dela. Então Saori consegue ter o controle sobre Athena e consegue fazer com que ela pare. Quando a tempestade passa, Seiya levanta e tem Saori em seus braços. Ela acorda e ele ajuda Saori a levantar. Mas antes de sair, Saori procura por Gurade, que pede desculpa por não confiar em Saori. E Saori mostra que agora consegue controlar os seus poderes e devolve os braços de sua mãe. Saori, Mylock e Seiya observam os danos causados por Ikki. E no final, Seiya descobre que o despertar de Athena não é permanente e que os deuses antigos devem encontrar outros cavaleiros. Mas antes devem encontrar outra pessoa, digamos sua irmã.